Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Essa passagem do Evangelho narrado por Mateus, onde nós acabamos de ouvir o relato de mais 3 parábolas de Jesus, é o capítulo conclusivo dessas parábolas. Já tivemos a oportunidade, não há necessidade de repeti-las, de refletir sobre as passagens anteriores. E a gente percebe que as parábolas de Jesus, ela tem sempre a mesma conotação, que é o reino dos céus. Mas Jesus, ele busca outras vias para mostrar como conquistar o reino dos céus. Primeiramente, a conquista do reino se dá pela renúncia. Quando Jesus começou a sua missão pública, e que ele passava anunciando a palavra, ele sempre falava sobre a renúncia. Inclusive a renúncia é um dos pilares daqueles que querem seguir realmente Jesus. É a coluna mestra que vai fazer com que cada um e cada uma se torne verdadeiramente seus seguidores. Se queres me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós não podemos ser seguidores de Jesus se nós não soubermos renunciar àquilo que nos impede de segui-lo, aquilo que nos amarra, né? Essa é a imagem que nós devemos ter dessas 2 primeiras parábolas, que tem essa mesma conotação. Parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola preciosa. Diz Jesus que o homem, ele encontra um tesouro no campo, ele desfaz de todos os seus bens para adquirir aquele campo. É a mesma forma da pérola preciosa. Quando o comprador de pérolas, ele encontra uma pérola preciosa, ele também se desfaz das outras pérolas que não eram tão preciosas assim, para poder comprar aquela pérola. Aí está o verdadeiro seguimento de Jesus, o despojar-se, o deixar-se para trás o secundário. Aquela riqueza que o homem tinha, né, foi o suficiente para comprar uma riqueza maior. E que riqueza é essa? Senão a sabedoria de Deus, senão aquela sabedoria que Deus dá ao homem, para que o homem possa saber discernir o bem do mal, o justo do injusto, para saber discernir as coisas materiais das coisas espirituais. Essa é a verdadeira imagem do reino dos céus. E é essa imagem que nós devemos buscar também colocar em prática. O que nós temos encontrado nos nossos campos, o que nós temos encontrado no nosso mundo. O campo é o nosso coração. É aqui que está a verdadeira pérola. Quantas vezes nós deixamos essa pérola preciosa passar despercebidamente na nossa vida? Quantas vezes nós tropeçamos num grande tesouro e o menosprezamos? Quantas vezes nós tropeçamos na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, que são os verdadeiros tesouros, e o deixamos para trás e não o vivenciamos no nosso dia a dia? Não basta apenas, meu irmão, minha irmã, a gente orar a Deus pedindo isso ou aquilo. Deus, ele ouve as nossas orações, os nossos pedidos.
E Ele ainda oferece algo para nós, assim como Ele ofereceu a Salomão. Podes pedir-me o que você desejar. O que você tem pedido a Deus nas suas orações, meu irmão? Você tem pedido a Deus nas suas orações a graça de encontrar esse verdadeiro tesouro e essa pérola preciosa? O que você pediu a Deus hoje na sua oração? O que você está pedindo a Deus agora nesse momento da Eucaristia? Talvez no nosso coração, na nossa mente, esteja passando outros pedidos. Estou pedindo a Deus a graça de ficar curado desta doença, deste mal. Estou pedindo a Deus a graça, de poder, já que eu fiz um jogo na Mega Sena, dos números que eu joguei serem sorteados, para que eu possa ficar rico, para que eu possa me esbanjar, para que eu possa agir da mesma forma como aquele que plantou e que se regalou diante de Deus. Agora eu posso me regalar, porque agora eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, não preciso mais me preocupar, porque muitas vezes o que nós pedimos a Deus é apenas meramente algo material. Raramente nós pedimos a sabedoria. E sem a sabedoria de Deus, nós jamais iremos encontrar o verdadeiro tesouro e a verdadeira pérola preciosa. A sabedoria de Deus aqui não é no sentido de você se tornar um gênio de uma hora para outra, não. De você entender todas as ciências, de você falar todas as línguas, de você ter todos os doutorados, não. É a ciência de viver, é a sabedoria do viver, é a sabedoria do discernir, é a sabedoria da escolha, é a sabedoria de saber diferenciar o que é bom daquilo que é ruim. Essa é a sabedoria que nós temos que pedir a Deus. A sabedoria de saber administrar aquilo que Deus colocou sob as nossas responsabilidades. E você tem pedido a Deus essa sabedoria? Você tem rezado a Deus para pedir isso? Eu lembro sempre essas ocasiões quando a gente depara com essa passagem, quando vai chegando, principalmente para os jovens, que tem que prestar vestibular. Quantas e quantas vezes, chegam para a gente assim, ou o próprio jovem, ou a próprio pai, a mãe: o padre, reza para o meu filho, para minha filha, que amanhã vai prestar vestibular para que ele possa passar. Não adianta eu rezar se ele não estudou. Deus não vai fazer a prova para você. Não. E não é nesse sentido que nós temos que pedir a sabedoria de Deus. Nós temos que pedir a sabedoria da ciência divina. Porque é através da ciência divina que nós vamos saber discernir as ciências humanas e vice-versa. Claro, a sabedoria humana, o intelecto é principal, é importante, mas não basta apenas ela. Jesus diz numa parábola, meu irmão, minha irmã, usando exatamente, fazendo essa pequena comparação, quando ele vai falar: raça de hipócritas, fariseus, vocês sabem discernir as coisas do mundo, mas são incapazes de discernir as coisas divinas. Vocês sabem quando vai chover ou quando vai fazer calor, mas são incapazes de saber discernir as coisas de Deus. E a humanidade hoje está assim, não sabe discernir aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus está sendo banido das nossas vidas, das nossas instituições, da nossa sociedade. Por quê? Porque nós só estamos discernindo as coisas do mundo. E aí, como Salomão diz, como é que nós vamos administrar? Como é que nós vamos gerenciar? Na injustiça.
nas fraudes, nos roubos. Quando Salomão, ele reconhece a sua pequenez, Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dai-me, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Você não consegue discernir o bem e o mal se você não tiver a ciência divina na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você não tiver essa sabedoria de Deus. Por isso que nós causamos tanto mal. Por isso que dos nossos terrenos, dos nossos campos, nós cavamos, o tesouro do mal. Encontramos o tesouro do mal, não o tesouro do bem, não a pérola da justiça, não a pérola do amor. Por isso que a humanidade está desse jeito. Tanta maldade, tanta injustiça, tanta perseguição, tanta fraude, tanto julgamento, tanto falso testemunho que nós cristãos estamos dando, porque ainda não encontramos o verdadeiro tesouro. Porque ainda não encontramos a verdadeira pérola. Ah, meu irmão, minha irmã, olhemos para dentro de nós, olhemos para as nossas condutas. Nós devemos ser essa pérola preciosa, nós devemos ser esse tesouro precioso. Nós não podemos ser simplesmente bijuterias. A bijuteria engana, Ela reluz como ouro, ela reluz como a prata, mas ela te engana. E como nós nos deixamos enganar pelas bijuterias que nós vamos comprando, adquirindo, que são as bijuterias do mal. Aí, para concluir, Jesus conclui com a parábola da rede. O reino do céu é semelhante à rede que o pescador atira ao mar. E nela vem todos os tipos de peixes. Todos os tipos de peixes. E quando os pescadores atrasam para a praia, ali eles vão recolher os peixes bons, vão separar os peixes bons, e os peixes maus serão devolvidos para o fogo. Nós somos esses peixes. Agora, será que nós vamos ficar na barca ou nós vamos ficar na fornalha do fogo ardente? Eu sempre costumo dizer, meus irmãos e minhas irmãs, e às vezes nós não levamos muito isso a sério, que hoje nós estamos brincando demais com as coisas de Deus. Nós estamos fazendo de Deus o nosso fantoche. Nós estamos fazendo da nossa religião uma religião de fantoches. Nós estamos fazendo os nossos sacramentos, sacramentos de fantoches. Nós estamos usando a palavra de Deus como um fantoche, porque nós não respeitamos nada disso. Vocês sabem que é o fantoche, Fantoche é aquele que se deixa ser manipulado pelo outro. E nós somos esses fantoches, porque nós somos manipulados pelo mal que está inserido dentro de cada um, dentro de cada uma de nós. Então você que é o bom, que já encontrou esse tesouro, não permita que esse ladrão, que é o demônio, venha te roubar. Não permita ser fantoche nas mãos dos outros. Não permita-se que o mal faça parte da sua vida. Busque discernir o que é certo e o que é errado.
É isso que Jesus quer mostrar para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Ele mostra para a sociedade quanta coisa ruim a gente vem vendo acontecer. Chega até a dar medo na gente. Hoje a gente não pode confiar mais no outro, porque muitas vezes você confia no outro achando que está confiando num tesouro precioso, numa pérola preciosa, mas você está confiando numa falsidade. Não se revista disso. Aqui está mais uma chance que Jesus está nos dando. Invoque a sabedoria de Deus nas suas atitudes, nas suas ações, no seu comportamento. Peça a Ele essa graça, porque o resto vem como acúmulo. Olha lá Salomão. Salomão foi um dos reis que praticamente Jesus quase que fez um grande elogio a ele. Mas Jesus conclui: nem Salomão, com toda a sua sabedoria, se revestiu como os lírios do campo, que de manhã está viçoso e à tarde fenece e morre. Não se deixe revestir pelas falsas ideias, pelos falsos testemunhos, pelos falsos tesouros, mas se deixe revestir da graça de Deus. Aí sim você vai estar entrando no seu reino. Então vamos abrir o nosso coração, vamos pedir a Jesus essa graça, para que nós possamos viver intensamente esse tesouro e essa pérola em nossa vida, em nossa comunidade, na vida do irmão que é o Cristo Jesus, nosso Salvador. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele essa graça.